Muitas pessoas, por vezes, me perguntam sobre a minha espiritualidade, o que acontece, se eu tenho alguma religião, se eu tenho alguma sensibilidade. E aí resolvi fazer uma jornada da minha espiritualidade, eu acho que colocando até para vocês coisas que possam ser interessantes. Isso tudo que eu vivenciei, não é? Isso diz respeito à minha espiritualidade, que pode ser totalmente diferente da sua, e tá tudo bem. Mas eu queria relatar aqui para vocês que, pelo que eu me lembro, quando adolescente, principalmente, sempre fui colocada como aquela pessoa do grupo ou do círculo de amizades, como a equilibrada, a que não era reativa, talvez até pelas condições que eu já coloquei aqui para vocês, né? Da minha jornada enquanto indivíduo aqui. O que eu me lembro de algumas passagens é que sempre era aquela que falava para as pessoas, olha, calma. Sempre ouvia muitas pessoas falarem, acho que isso é muito interessante, então eu sempre fui uma boa ouvinte e sempre tive, assim, algumas questões de intuição bastante afloradas. Obviamente, à época eu não tinha noção nenhuma disso, não sabia o que isso queria dizer, mas depois, obviamente, com a maturidade você entende que existem alguns episódios que a gente pode chamar assim, de intuição mais aflorada. Mas eu me lembro de algo ali perto dos meus 18 anos que eu comecei a entender alguma coisa diferente, que era uma amiga que me ligou. À época não havia celular, assim, né, que a gente pudesse trocar mensagem, então era ligação. Ela me ligou muito chateada, até um pouco desesperada na fala dela, chorando muito. Eu me lembro que eu não sei se era alguma briga ou algum término de namoro que ela havia tido ali na ocasião e ela estava meio sem o chão. E ela chorava muito e ela me disse assim, olha, Dani, tô te ligando que eu quero falar com você, e falava, e eu dizia a ela, né, olha, respira, tenha calma, acenda um pouco mais, assim, né, calma, sempre falava calma, né, espera um pouco, pensa um pouco, né, raciocina, falava para ela, no intuito para que ela acalmasse. E aí ela começou a me ouvir, eu falava assim, olha, vamos respirar, então fecha os olhos, e isso foi vindo, tá? Assim, se você perguntar para mim, eu com 18 anos não tinha muita noção do que estava acontecendo, mas sabia que isso eu precisava falar. Então eu falei, olha, fecha os olhos, respira, imagina uma luz branca muito forte sobre você, que vai entrando pelo seu corpo, vai te acalmando, você vai respirando e vai sentindo essa luz, esse calor, isso tudo por telefone, tá? E aí eu fui percebendo que ela foi se assentando, ela foi parando de chorar, ela foi respirando mais pausadamente, né? Então, aquilo foi dando uma tranquilidade para ela. Mas eu percebi num dado momento que, não sei se era eu, se não era eu, que estava dando todo aquele comando ali, né? E eu falei, opa, alguma coisa tá diferente aqui. Ali eu comecei a perceber que algo estava diferente, vamos chamar dessa forma, né? Claro que fui usando isso comigo, fui tentando entender o que estava acontecendo. Fui criada na igreja católica, num colégio católico também, mas a minha mãe, desde pequena, assim, desde que nós éramos pequenas, na verdade, ela nos levou a conhecer a Casa de Jesus, em Campinas. Frequentávamos ali também, era um lugar que eu gostava muito de ficar. E sempre me interessava, né, por algumas questões ali de textos que falavam sobre espiritualidade, sobre fé, isso sempre me interessou, né? Mas eu sei que por ali começou a acontecer essa situação que eu relato aqui, dessa amiga, e que eu comecei a ver que algo estava diferente em mim, né? Mas ao mesmo tempo comecei a perceber também que eu era uma esponja. Então, seja algumas situações boas ou ruins em termos de energia, eu absorvia tudo aquilo, né? Como todo mundo absorve. E percebi que era hora de eu buscar maior entendimento. Claro que com 18 anos a gente não tem muita noção das coisas, a gente não entende muitas coisas, era muito de vivenciar, e foi a partir dali que eu comecei a buscar
algumas respostas, entendimentos, conhecimentos, para entender a minha espiritualidade como ela é hoje, e também a minha sensibilidade como ela é hoje. Claro que isso é um processo, é uma jornada realmente de anos, mas que foi necessário eu ter maturidade, eu buscar o conhecimento, o entendimento, para que eu possa usar isso de forma coerente e positiva na minha vida e na vida de outras pessoas também. Se você tem desejo, tem curiosidade de saber mais sobre a espiritualidade, segue esse, entre outros vídeos sobre a jornada, a minha jornada espiritual, aqui no Instagram ou também no meu canal no YouTube.